A chuva caía sem parar, forte. Uma parede de água cinzenta que me empurrava para a rua, para a escuridão. O tecido de veludo do meu fato que me custara uma fortuna. Uma segunda hipoteca, para ser exato, estava pesado, encharcado a agarrar-se ao corpo. Era o meu dia de aniversário. O nosso aniversário de casamento, 5 anos. Que piada, não é? 5 anos. Agora estava ali na Praça dos Restauradores, debaixo de um céu que parecia chorar comigo, enquanto as portas maciças do Palácio da Foz se fechavam atrás de mim com um clique final, abafando os últimos ecos da orquestra e dos risos. Na mão, amassado e molhado, segurava um envelope branco. Tinha sido Ana, a minha esposa, ou ex-esposa, acho eu. Quem me dera. Eu tremia tanto, não sei se do frio ou do choque. Tinha entrado naquele salão deslumbrante como João Silva, o diretor financeiro da Lusa Capital, o lobo que vinha para devorar as ovelhas, o gajo que ia fechar o negócio da vida dele. Agora, estava a ser arrastado para fora como um cão sarnento por 2 armários de seguranças que mal se dignavam a olhar para mim. Sofia, a minha acompanhante da noite, estava a ser arrastada também, a gritar sobre um vaso que tentara roubar do bengaleiro. Que papelão, que pesadelo. Como é que tudo descambara assim? Há poucas horas parecia que o mundo estava aos meus pés. Ou talvez fosse a minha própria ingenuidade a enganar-me. É difícil recordar com clareza os detalhes exatos de uma queda tão aparatosa. Não sei se foi terça ou quarta que o envelope chegou. Uma coisa tão simples, mas tão marcante, tão pesado. Não era um e-mail. Era um convite em papel creme, grosso, com letras em relevo dourado. Sentia-se o valor nas pontas dos dedos. Gala Anual de Diamantes da Fundação Cabral e Leme. Abri os olhos incrédulo. A Fundação Cabral e Leme. Em Lisboa, isso não é apenas uma festa. É o pináculo da velha riqueza. Não a riqueza que grita nos jornais, mas aquela que sussurra em segredo, que compra cidades inteiras e cuja influência atravessa gerações. Os Santos Lima, os Almada, os europeus que voam para o aeródromo de Cascais em jatos privados com matrículas que nunca consegues rastrear. Os bilhetes não eram vendidos, eram concedidos. Como raio é que isto me veio parar às mãos? Murmurei para o meu reflexo no vidro do escritório, no 10º andar do edifício na Avenida da Liberdade. Virei o cartão. Sem bilhete, só o meu nome. Senhor João Silva. A minha cabeça começou a dar voltas. Tinha de ser por causa do meu trabalho recente na fusão com o Grupo Alvor. Alguém tinha notado. Alguém grande. Aquilo era a minha entrada para o círculo íntimo. Se eu conseguisse um cliente naquela gala, não era só um bônus. Era uma parceria. Era a minha vida feita. Ia ficar bem para sempre. Eu olhava para as rugas no canto dos meus olhos no espelho, e a imagem de Ana em casa vinha-me à cabeça por um segundo. Simples, previsível, como o arroz de pato de domingo. Para que pensar nela, não é? Era sábado, no Palácio da Foz, ali em Lisboa, mesmo no coração da capital. Encostei-me à cadeira, um sorriso de convencido nos lábios, e agarrei no telemóvel. Não liguei a Ana. Não. Liguei a Sofia. Querida, ronronei para o telefone com aquele tom de quem manda. Cancela a tua vez e vai à loja das meias ou ao El Corte Inglês, o que for. Levo-te ao tapete vermelho. Sofia era tudo o que Ana não era. Barulhenta, 23 anos, modelo do Instagram com 50 mil seguidores. A exigir atenção como um fogo exige oxigênio. Ana, por outro lado, Ana era bege. Era a única palavra que a descrevia. Era bibliotecária, pelo amor de Deus. Usava cardigans. Cheirava a baunilha e a papel velho. Era segura, confiável e absolutamente, incrivelmente aborrecida.
Quando cheguei à casa à noite, ao nosso modesto apartamento em Almada, a única coisa que realmente me pertencia, apesar de detestar a viagem de metro, Ana estava ao fogão a mexer um risoto. Estás atrasado, disse ela suavemente, sem levantar os olhos. Não parecia zangada, apenas cansada. Trabalho, Aninha, sabes como é a fusão. Menti sem esforço. Desapertei a gravata, olhando para ela com uma mistura de pena e irritação. Vestia umas calças de fato de treino demasiado grandes. O cabelo estava num coque despenteado. Era difícil acreditar que tinha apenas 30 anos. Parecia que tinha desistido da vida há uma década. Tenho de trabalhar este sábado também, disse eu pegando numa garrafa de água com gás. Um jantar de negócios. Não me esperes acordada. Ana parou. A colher deixou de raspar o tacho. Sábado? Mas é o nosso aniversário, João. 5 anos. Eu gelei. Tinha me esquecido completamente. Virei-me forçando um sorriso dolorido. Eu sei, meu amor, eu sei. E mata-me. Mas este é o grande. Se conseguir isto, podemos finalmente mudar para a cidade. Podemos comprar-te aquela estante nova que tanto queres. Ana virou-se para me olhar. Os olhos dela tinham um tom invulgar de azul-violeta, a única coisa marcante nela. Por um segundo, pensei ter visto um brilho, algo afiado neles, diversão, frieza. Mas ela piscou os olhos e desapareceu, substituído pelaquela resignação dócil a que eu estava habituado. Está bem, João, disse ela baixinho. Se é pelo nosso futuro, vai. És a melhor, disse eu, beijando-lhe a testa rapidamente, já a calcular mentalmente quanto valeria uma mesa na gala se conseguisse um fundo de investimento. Não reparei que Ana não me beijou de volta. Não reparei que, enquanto me afastava, ela tirou um envelope creme pesado, com relevos dourados, do bolso do avental, olhou para ele por um momento e depois atirou-o para o lixo. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de engano. Tive de liquidar uma pequena conta poupança que tinha para o futuro, para conseguir financiar a noite, mas disse a mim mesmo que era um investimento. Gastei 4.000 euros no aluguer de um smoking. Não um smoking qualquer, mas um casaco de veludo Tom Ford, com lapela em bico, que gritava sofisticação. Tinha de parecer que pertencia à sala dos bilionários. Depois havia a Sofia. João, olha para isto! Sofia guinchou, rodopiando para fora do provador na loja das meias. Vestia um vestido prateado, transparente e cheio de lantejoulas, que deixava muito pouco à imaginação. Era vistoso, era sexy, e era completamente errado para uma gala de velha guarda. Mas eu não sabia disso. Para mim, rico significava extravagante. Estás milionária, disse eu, entregando o cartão de crédito à vendedora. Ignorei o ar de enfado dela quando o pagamento passou. 6.500 euros. Não importa, disse a mim mesmo. Um negócio no sábado cobre tudo isto. Enquanto eu estava a esgotar o meu limite de crédito, Ana estava em casa. O apartamento estava silencioso. Ela entrou no quarto e abriu a parte de trás do armário. Ali, escondida atrás de filas de casacos de lã e de ganga, estava um saco de roupa com um brasão estampado, um leão a segurar um diamante. Ela abriu o fecho lentamente. Lá dentro não era apenas um vestido. Era uma peça de história arquitetônica. Um vestido vintage de alta costura Christian Dior dos anos 50. Seda azul noite que parecia tinta líquida. Tinha pertencido à avó dela. Ana tocou no tecido. Ela não era Ana Silva, a bibliotecária naquele momento. O telefone dela vibrou na mesinha de cabeceira. Era uma mensagem de um contacto guardado apenas como Pedro, gabinete familiar. Eu mais tarde ouvi do próprio Pedro, semanas depois de tudo desabar, quando o encontrei por acaso na Baixa de Lisboa, que as coisas do lado da Ana não eram assim tão simples como pareciam. Para ele, tudo aquilo era quase um espetáculo planeado. Senhora, está tudo pronto para sábado.
A equipa de segurança foi informada. O nome do Sr. Silva está na lista de convidados, como pediu. Tenha certeza que quer manter o arranjo dos lugares? Pedro tinha lhe perguntado. A Ana nem pensou. A resposta dela foi imediata, sem um pingo de hesitação. Sim, coloque-o na mesa 14, perto das portas da cozinha, mas certifique-se de que ele tem uma vista desimpedida para o palco. Pedro confirmou. Ela só respondeu. Proceda como planeado. Tá na hora. Ele disse que a Ana parecia fria, metódica. Para mim, João, isto ainda me custava na processar. Aquela frieza não combinava com a minha Ana. Era como se Pedro estivesse a descrever uma estranha. Para ele, claro, era o trabalho dela. Mas para mim, ainda não batia certo. Ela pousou o telefone e olhou para a fotografia do casamento na cômoda. Eu parecia tão convencido mesmo ali. A minha mão a descansar possessivamente no ombro dela. Tinha casado com ela porque a achava controlável. Achava que era uma tela em branco que eu podia moldar. Nunca lhe perguntei sobre os pais. Nunca lhe perguntei por que é que ela nunca quis visitar a sua terra natal em Cascais. Estava tão obcecado com o meu futuro que nunca perguntei de onde ela vinha. Tinha-a amado. Uma vez tinha mesmo. Achei que a sua ambição era determinação, não ganância. Achei que a sua arrogância era confiança. Mas ao longo de 5 anos, vi-o trair, mentir e menosprezá-la. Vi-o gastar as suas poupanças em aparências enquanto lhe negava coisas básicas. Ela já não estava triste, estava aborrecida, e Ana Cabral e Leme não toleravam o aborrecimento. E então o sábado chegou, com uma chuva torrencial, como é normal em Lisboa em outubro. Disse a Ana que ia sair por volta das 4 da tarde. Reunião de preparação importante antes do jantar. Aleguei. Diverte-te, disse Ana. Estava sentada no sofá a ler um livro. Não se levantou. Feliz aniversário, Aninha. Celebramos na próxima semana. Prometo. Adeus, João. Assim que a porta se fechou, Ana levantou-se. O corpo encolhido desapareceu. A postura dela endireitou-se e o queixo ergueu-se. Foi até a casa de banho e tirou um kit de maquilhagem que mantinha escondido debaixo do lavatório. La Mer, Chanel, marcas que eu nem sabia que existiam. Marcou um número. Traga o carro, não o Mercedes. Traga o Rolls, o Phantom. Enquanto isso, eu estava a ir buscar a Sofia. Ela saltou para o meu Uber Black, cheirando a um perfume sintético forte e a excitação. Amor, vamos ver celebridades? Perguntou ela, reaplicando o batom. Melhor do que celebridades, Sofia. Vamos ver as pessoas que possuem as celebridades. Gabei-me. Só te lembra, segue o meu exemplo. Não fales a menos que te falem e ri-te das minhas piadas. Eu sei. Sou o teu troféu. Ela riu-se. Chegamos ao palácio. A entrada era uma fortaleza de guarda-chuvas pretos e flashes. Os paparazzi gritavam nomes que eu reconhecia do jornal de negócios. Ali estava o CEO de um grande banco. Ali estava um príncipe real do Mônaco. Senti uma onda de adrenalina. Enchi o peito. Agarrei a mão da Sofia e pisei o tapete vermelho. Esperava os flashes. Não vieram. Os fotógrafos, na verdade, baixaram as câmeras enquanto eu passava. Um gritou: abram caminho para os verdadeiros convidados. O meu rosto ficou vermelho. Apressei a Sofia para dentro, murmurando: que nojo, eles não reconheceriam classe nem que os atingisse. Chegamos à recepção. Uma mulher com óculos e um olhar severo espreitou por cima do seu clipboard. Nome? Silva, João Silva, disse eu em voz alta para que as pessoas atrás de mim, o CEO de uma grande companhia aérea, ouvissem. A mulher examinou a lista. O dedo dela parou. Olhou para mim, depois para a Sofia, os olhos a demorar-se desaprovadores, no vestido de lantejoulas que estava a soltar glitter para o chão. Ah, sim, senhor Silva, está à espera. Excelente. No entanto, continuou ela, a voz pingando gelo. Houve um pequeno ajuste. Não está no salão principal.
O meu estômago afundou. Desculpe? Está na mesa 14. É na seção de excedentes, perto da entrada de serviço. Por favor, utilize o corredor lateral. Excedente? Sabe quem eu sou? Recebi um convite pessoal. Estou ciente, disse a mulher, virando a atenção para o próximo convidado. Próximo. Eu estava a espumar. Agarrei o braço da Sofia. Isto é um erro administrativo. Resolvemos lá dentro. Assim que encontrar o anfitrião, vou fazer com que alguém seja despedido por isto. Caminhamos pelo corredor lateral, afastando-nos dos candelabros e da orquestra ao vivo. O ar ficou mais quente, cheirando a bife e a sabão de lavar louça. Entramos no salão pela parte de trás, mesmo ao lado das portas basculantes da cozinha, por onde os empregados corriam para dentro e para fora com tabuleiros de caviar. A nossa mesa era pequena, instável, e ficava diretamente atrás de um pilar grande. João, não consigo ver nada, queixou-se Sofia. E cheira a cebola. Cala a boca, sussurrei eu, examinando a sala. O salão era um mar de diamantes e smokings. As mesas do centro estavam elevadas, e ali, bem à frente, estava a mesa principal. Estava vazia, reservada para a direção da fundação. Só precisamos de nos misturar, disse eu, levantando-me. Vamos ao bar. Atravessei a sala, tentando fazer contato visual com alguém importante. Avistei o Dr. Fernando Gouveia, um sócio-gerente de uma firma que eu tentava cortejar há meses. Senhor Gouveia, sorri eu, estendendo a mão. João Silva, da Lusa Capital. Trocamos uns e-mails na semana passada. Gouveia olhou para a minha mão, depois para o vestido da Sofia, depois para o meu rosto. Não apertou a mão. Silva, não, certo. Gouveia riu-se secamente, lançando um olhar a um colega ao lado dele. És tu. Ah, esquece. Corajoso da tua parte estares aqui hoje, Silva. Muito corajoso. Desculpe. Desfruta do espetáculo, rapaz, disse Gouveia, virando as costas. Senti um suor frio na nuca. Corajoso. O que é que aquilo significava? De repente, as luzes diminuíram. Um silêncio caiu sobre a sala. Um holofote atingiu o palco. Um homem de smoking caminhou até o microfone. Minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, bem-vindos à 75ª Gala Anual de Diamantes da Fundação Cabral e Leme. Esta noite é uma noite especial. Esta noite não estamos apenas a angariar fundos para as artes. Esta noite, a família tem um anúncio histórico a fazer sobre o futuro do Império Cabral e Leme. Sussurrei a Sofia. Vê bem, é aqui que está o dinheiro. Nos últimos 5 anos, continuou o apresentador, a herdeira da fundação viveu no anonimato, observando o mundo para melhor compreender as necessidades do homem comum. Viveu entre nós, trabalhou entre nós e casou entre nós. Um burburinho percorreu a multidão. Esta noite, ela retoma o seu lugar como presidente do conselho. Por favor, deem as boas-vindas à grande duquesa da noite, a senhora Ana Cabral e Leme. As pesadas cortinas de veludo na parte de trás do palco abriram-se. O meu copo de champanhe escorregou dos dedos. Partiu-se no chão, mas eu não ouvi. Entrava no palco uma mulher. Mas não era a mulher de fato de treino que eu tinha deixado há 3 horas. Vestia o vestido de hora azul noite. Ao pescoço, o colar aurora, uma cascata de safiras e diamantes que eu vira em revistas e que se dizia valer 50 milhões de euros. O cabelo dela estava apanhado num coque elegante, revelando a mandíbula aristocrática e afiada que nunca notara sob a sua postura habitual. Caminhava com a graça de uma rainha. Parecia poderosa, parecia aterradora. Olhou diretamente para a mesa 14 e depois sorriu. O som do copo de champanhe a partir-se pareceu ecoar no silêncio que se seguiu à entrada de Ana. Um empregado logo apareceu com uma pá, os seus movimentos agressivos e irritados, murmurando algo sobre convidados excedentes a fazerem confusão. Eu não me mexia. Não conseguia.
O meu cérebro estava em pane, tentando conciliar duas imagens impossíveis. A mulher que cortava cupons para iogurte grego nas manhãs de domingo, e a monarca adornada de safiras a dominar a atenção da sala mais rica de Lisboa. João, o que se passa? Sofia puxou-me pela manga, irritada com a bebida derramada que lhe salpicava os saltos. Quem é aquela? Por que é que estás a olhar para ela como se tivesses visto um fantasma? Ela é meio velha, não é? Cala a boca! Sussurrei asperamente, os olhos fixos no palco. Essa, essa é a minha mulher. Sofia soltou uma gargalhada aguda e estridente. A tua mulher, a bibliotecária? João, querido, bebeste demais. Aquela mulher está a usar um colar que vale mais do que a tua vida inteira. É ela. É a Ana. A minha voz tremia. A negação era forte, mas a evidência era mais forte. Os olhos, aqueles marcantes olhos azul-violeta que eu ignorara durante anos, estavam agora ampliados nos enormes ecrãs que ladeavam o palco. Estavam a varrer a sala com uma inteligência e frieza que eu nunca vira dirigida a mim. De repente, tudo encaixou. As conversas sussurradas quando cheguei, o lugar junto à cozinha, o comentário críptico do Dr. Fernando Gouveia. Corajoso da tua parte estares aqui hoje, Silva. Eles sabiam. Todos nesta sala sabiam. Eu não era a estrela em ascensão a arrombar as portas da elite. Eu era o bobo da corte, convidado apenas para o divertimento da rainha. O suor rompeu minha testa, fazendo com que o meu caro bronzeador manchasse. Senti-me enjoado. O cheiro do exaustor da cozinha atrás de mim, a gordura frita e desinfetante, tornou-se insuportável. No palco, Ana pegou no microfone. A voz dela, geralmente suave e hesitante em casa, era ressonante, preenchendo o salão cavernoso com uma facilidade praticada. Obrigada a todos por terem vindo, começou ela. Durante 5 anos afastei-me da fundação. Precisava de ver o mundo não de um pedestal, mas do nível do chão. Queria compreender o que significava lutar, esperar e, sim, confiar. Os olhos dela piscaram brevemente em direção à mesa 14 novamente. Foi subtil, mas para mim, João, pareceu uma mira a laser. Aprendi muito sobre confiança nestes 5 anos, continuou ela, um sorriso irônico a tocar os lábios. Especificamente, a volatilidade dela. O legado Cabral e Leme sempre se pautou por discernir o valor real das imitações baratas, seja em diamantes ou em pessoas. A multidão riu educadamente. Eu sentia que estava a sufocar. Momento de pausa. Tenho de parar um segundo aqui. É tão surreal olhar para trás e ver como tudo se desenrolou. Quer dizer, pensa bem. Eu, João Silva, a achar-me o maior, o financeiro que ia arrebentar com tudo. E no fim das contas, a minha mulher, a minha Ana, a bibliotecária que eu achava tão bege, estava a orquestrar tudo isto. É quase hilariante se não fosse a minha vida. Que arrogância a minha, que estupidez. Como é que eu não vi? Como é que não prestei atenção? É a coisa mais absurda que já me aconteceu e ainda hoje me pergunto, eu mereci isto? Alguém merece uma lição assim? Tão pública, tão esmagadora? Acho que talvez sim, no fundo. Mas naquela altura, ali, entre o cheiro a bife e o brilho dos diamantes, eu só conseguia pensar que o mundo tinha enlouquecido. Que a realidade tinha trocado as voltas e eu era o único a não entender a piada. Mas a piada era eu, não era? Enfim, voltando à história, se é que se pode chamar história a este desastre pessoal. João, não gosto disto. Choramingou Sofia, sentindo a mudança na atmosfera. As pessoas nas mesas próximas viravam-se nos seus lugares, olhavam para mim, depois sussurravam por entre os dedos. Não me estavam a admirar, estavam a dissecá-lo, todos a olhar para nós, e não de uma forma boa. Vamos embora. Não podemos ir embora, sibilei eu, agarrando a mesa instável. Os meus nós dos dedos estavam brancos. Por que não?
Porque, disse eu, a ver a minha mulher a controlar a sala na palma da mão. Se eu sair por aquela porta agora, saio sem nada. Se ficar, talvez consiga resolver isto. Ela é a minha mulher, ela ama-me. Isto é só uma encenação. Estava a mentir a mim mesmo e eu sabia. Mas a alternativa, aceitar que tinha sido completamente e irremediavelmente enganado pela mulher que eu considerava bege, era demasiado devastadora para processar. Os discursos terminaram e a orquestra começou a tocar uma valsa. O centro da sala abriu-se para a dança. Ana desceu do palco imediatamente rodeada por uma comitiva de seguranças e bajuladores. O presidente da Câmara apertava-lhe a mão. O CEO de um grande conglomerado tecnológico fazia uma ligeira vênia. Eu levantei-me. Onde vais? Perguntou Sofia, agarrando a sua carteira. Vou dizer olá à minha mulher. Fica aqui. Não te mexas. Não fales com ninguém. João Silva ajeitou o seu casaco de veludo, respirou fundo e começou a caminhada mais longa da sua vida, das portas da cozinha até ao círculo VIP. Navegar pelo salão parecia atravessar um campo minado. Enquanto eu me movia para o centro, o ar parecia diferente, mais fresco, com cheiro a flores caras em vez de gordura da cozinha. Fui interceptado 2 vezes por homens grandes com auriculares antes mesmo de me aproximar. Nome! Grunhiu o chefe de segurança, bloqueando o meu caminho como uma parede de granito. João Silva, sou o marido, disse eu, tentando injetar autoridade na voz, mas saiu-me esganiçado. O segurança falou no seu microfone de pulso. Alvo a aproximar-se do perímetro. Identificação confirmada. Ele fez uma pausa, ao ouvir o auricular, depois afastou-se com um sorriso matreiro. Ela está à sua espera, senhor Silva. Avance. Alvo! A palavra fez-me arrepiar a espinha. Atravessei o círculo interior. Ana estava a dar audiências, segurando uma flauta de água com gás, com um ar sereno. Ela viu-me aproximar, não sorriu, não franziu o sobrolho, apenas esperou. O grupo à volta dela, titãs da indústria, socialites cujos nomes estavam gravados em alas de hospitais, abriu-se como o mar vermelho. Sabiam que o drama estava prestes a atingir o auge e queriam um lugar na primeira fila. Ana, disse eu, parando a 1 metro dela. A minha voz parecia seca. João. O tom dela era perfeitamente neutro. Era a voz que ela usava para pedir um café, não a voz de uma mulher a confrontar um marido infiel no seu aniversário. Tu estás incrível, gaguejei, os olhos a desviar-se para o colar de safiras. O tamanho puro das gemas era espantoso. Obrigada, esteve no cofre tempo demais. Algumas coisas precisam apenas da ocasião certa para serem trazidas à luz. Não achas, João? O que é isto? Por que não me contaste? Tentei baixar a voz para que parecesse uma discussão marital íntima, mas o silêncio à nossa volta era absoluto. Toda a gente estava a ouvir. Contar-te o quê, querido? Que a minha família fundou esta cidade? Que eu sou dona do edifício onde está o teu escritório? Ou que sei que fizeste uma segunda hipoteca no nosso apartamento, em Almada, há 3 dias, sem a minha assinatura, para pagar esse smoking e o vestido de strass que a tua acompanhante está a usar perto da cozinha? Um suspiro coletivo percorreu o círculo. Senti o sangue a escoar-se do meu rosto. Estava completamente exposto. Ana, por favor, não aqui. Vamos para um sítio privado. Estendi a mão para o braço dela. Ela não estremeceu, mas o chefe de segurança deu um passo em frente. Recuei imediatamente. Estamos em privado, João, disse Ana calmamente, gesticulando para a multidão de bilionários. Estes são os meus pares, a minha comunidade. Não tenho segredos para eles. Ao contrário de ti, não vivo 2 vidas. Ela deu um gole lento na água, deixando-o marinar na humilhação. Já agora, acrescentou, a voz dela um tom mais fria. Feliz aniversário, 5 anos.
Tem sido uma verdadeira educação. Aninha, eu amo-te. Podemos falar sobre isto. Seja o que for que penses que sabes. Oh, para! Ela cortou-me, o tédio a escoar-se do seu tom. Estás a envergonhar-te e estás a aborrecer-me, o que é pior. Estendeu a mão para a pequena bolsa de seda que lhe pendia do pulso e tirou um envelope de negócios branco e liso. Não era creme com relevo dourado. Era um branco corporativo. Estendeu-o a mim entre 2 dedos manicurados. Trouxe-te um presente, disse ela. Considera-o um favor de despedida. Eu olhei para o envelope. As minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair quando o peguei. O que é? A verdade, disse Ana. Virou-se para mim, dispensando-o tão facilmente como se dispensa um empregado com o pedido errado. Pedro, acompanhe o senhor Silva. Ele está a atrapalhar a sessão VIP e certifique-se de que a sua convidada vai com ele. As lantejoulas dela são um perigo de incêndio. Antes que eu pudesse protestar, 2 mãos grandes agarraram-me os ombros. Não fui guiado para fora. Fui arrastado. Vislumbrei-me num pilar espelhado enquanto me arrastavam. A minha gravata de veludo estava torta. O meu rosto estava pálido e suado, e o olhar nos meus olhos era de puro terror. A humilhação não acabou no salão. Fui arrastado pelo lobby do palácio, pelos paparazzi que agora estavam muito interessados em saber por que é que o homem que entrou a pavonear-se estava a ser expulso. Os flashes cegaram-me. Encontraram a Sofia perto do bengaleiro a tentar roubar um vaso de centro de mesa. A segurança agarrou-lhe o braço. Ei, cuidado com a mercadoria, guinchou ela. João, o que fizeste? Irritaste a velha? Fomos empurrados pela porta lateral para a Rua do Salitre. Ainda chovia torrencialmente. Eu não tinha guarda-chuva. O meu casaco, gritou Sofia para a porta que se fechava. O meu Louis Vuitton, tá lá dentro. Esquece essa porcaria do casaco, Sofia. Rosnei, limpando a chuva dos olhos. Estava de pé numa poça, a estragar os meus sapatos de verniz alugados. Agarrei o envelope branco que Ana me dera ao peito para o manter seco. Precisava de saber o que estava lá dentro. Pedimos um táxi. Dentro do táxi, molhados e miseráveis, a dinâmica mudou instantaneamente. Sofia olhou para mim, a máscara a escorrer pelas bochechas em riscos pretos. Então, disse ela, a voz dura, ela é que tem dinheiro, não tu. É complicado, Sofia. Não, não é. Tu estás liso. Tu alugaste o carro. Tu alugaste o smoking. E tu trouxeste-me à festa dela como um idiota. Ela tirou o telefone. Uber para a minha casa. Deixe-o primeiro, disse ela ao motorista. Sofia, meu amor, não sejas assim. Tínhamos um plano. Eu tinha um plano para namorar um gajo rico. Tu és só um gajo com uma mulher rica que te detesta. Estou fora. Perde o meu número. O táxi deixou-me numa esquina em Almada, a 10 quarteirões do meu apartamento, porque eu não tinha dinheiro suficiente no cartão para a corrida completa. Andei o resto do caminho debaixo daquele dilúvio. Quando finalmente cheguei à porta do meu apartamento, encharcado e a tremer, a minha chave não girava na fechadura. Tentei várias vezes, nada. Bati na porta. Um pedaço de papel estava colado na ombreira da porta, à altura dos olhos. Era um aviso do zelador do prédio. Fechaduras trocadas a pedido do proprietário. Contactar a administração. O proprietário. Ana. Ela não me tinha apenas expulsado da gala. Tinha me desalojado. Deslizei pela porta, sentando-me no chão sujo do corredor no meu smoking Tom Ford arruinado. Lembrei-me do envelope branco no meu bolso. Com dedos trêmulos e dormentes, rasguei-o. Não eram papéis de divórcio. Era muito, muito pior. Era um único documento com o cabeçalho da Lusa Capital, o meu empregador. Era um aviso de rescisão imediata por má conduta grave e violação das políticas de ética da empresa. Grampeado atrás dele, um segundo documento, uma auditoria forense das minhas contas de despesas dos últimos 3 anos.
Cada jantar de cliente inflacionado, cada viagem de negócios que era, na verdade, uma escapadela de fim de semana com a Sofia, cada recibo falsificado. Estava tudo lá, destacado era amarelo. O valor total defraudado era de mais de 85 mil euros. Abaixo do total, uma nota escrita em caligrafia elegante. A minha equipa encontrou estes documentos durante a devida diligência na Lusa Capital. Compramos a sua empresa esta tarde. João está despedido e os meus advogados entrarão em contato relativamente ao reembolso. G. Eu olhei para o papel até que as palavras se fundiram. Tinha perdido a minha mulher. Tinha perdido a minha casa. Tinha perdido o meu emprego. E agora enfrentava acusações criminais por fraude. Tudo orquestrado pela mulher que eu achava demasiado estúpida para reparar que eu estava a ter um caso. João Silva, o homem que pensava ter um bilhete de lotaria premiado, percebeu que, na verdade, tinha um pau de dinamite e Ana tinha acabado de acender o rastilho. Pôs a cabeça entre as mãos e começou a rir. Um som rouco e histérico que ecoou no corredor vazio. Ele queria viver como os ricos. Agora estava prestes a descobrir exatamente o preço de os cruzar. 6 meses não é muito tempo no grande esquema do universo, mas na vida de João Silva foi uma eternidade. Foi a diferença entre um escritório de canto na Avenida da Liberdade e um balcão de manobrista com correntes de ar no parque de estacionamento do O Boi Gordo, uma churrascaria de gama média em Sacavém, perto de Lisboa. O inverno chegou com vingança. O vento que vinha do rio Tejo era úmido e cortante, a atravessar o colete de poliéster vermelho barato que eu era forçado a usar. Era 2 tamanhos maior, a esvoaçar de forma humilhante à volta do meu tronco. Mas a gerência cobrava 50 euros por um substituto, e eu não tinha 50 euros. Ei, o novato, para de olhar para o telemóvel e vê a pista. O grito veio do Marco, o supervisor de 19 anos que conduzia um Honda Civic com spoiler e me tratava como um criado imbecil. Estou a ver, Marco, murmurei, enfiando as mãos nos bolsos para que não ficassem dormentes. O meu telemóvel, um iPhone 8 rachado com a bateria a morrer, era a única janela para o mundo de onde tinha sido exilado. Eu sabia que não devia olhar. Sabia que era autoflagelação emocional, mas não conseguia parar. Abri o Instagram. Não precisei de procurar muito. O algoritmo, cruel como era, deu-me exatamente o que eu mais temia. Ali estava ela. Ana, era a capa da Vanity Fair deste mês. A manchete era simples, elegante e devastadora. A filantropa silenciosa. Como Ana Cabral e Leme está a redefinir o poder. Toquei na foto, ampliando-a até que os pixels ficassem desfocados. Ela estava radiante. Longe estava a postura descontraída que eu criticara durante anos. Longe estavam os cardigans demasiado grandes que eu chamara de desleixados. Vestia um fato de seda creme de pé no centro de um canteiro de obras para uma nova ala de um hospital infantil. Uma ala que ela tinha financiado. Mas não era o edifício que me revirava o estômago. Era o homem ao lado dela. Era alto, com cabelo sal e pimenta e um rosto gentil que irradiava um calor genuíno. A legenda identificava-o como o engenheiro Miguel Costa, um renomado arquiteto português conhecido por design sustentável. Na foto, Miguel não olhava para a câmara, olhava para Ana, e olhava para ela da forma como um homem olha para algo precioso, com respeito, com adoração e com total foco. Ana ria na foto. Era uma risada verdadeira, a cabeça atirada para trás, os olhos enrugados nos cantos. Eu olhei para aquele sorriso. Em 5 anos de casamento, nunca a tinha feito rir daquela forma. Apenas a tinha silenciado. Tinha passado metade de uma década a tentar diminuir a luz dela, para que a minha própria faísca barata parecesse mais brilhante, nunca percebendo que estava ao lado do sol. Às vezes, quando eu não conseguia dormir naquelas noites frias no sofá do Carlos, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia,
Não confies em ninguém que soe demasiado bem. Ele queria dizer os vendedores no mercado, aqueles que te prometem a lua por um troco. Mas agora entendi de outra forma. Aquele convite, as promessas, o brilho da Lisboa rica, tudo parecia demasiado bom para ser verdade. Demasiado perfeito. E perfeição não existe. Isso tinha-o aprendido da pior maneira. Que conselho mais simples e mais verdadeiro. E eu ignorei. Que tolice. Ei, acorda, idiota! Uma buzina aguda quebrou o meu transe. Um elegante Bentley Continental GT preto obsidiana parou ao meu lado. O motor ronronava com um rugido baixo e ameaçador que vibrava no meu peito. Era uma máquina magnífica, o tipo de carro que eu costumava ter no meu quadro de visualizações. Corri para o lado do motorista, pondo a minha máscara profissional. Bem-vindo ao O Boi Gordo, senhor. Está a fazer check-in? A janela desceu. Uma rajada de ar quente, com cheiro a perfume caro e a couro, atingiu o meu rosto congelado. Eu gelei. Sentado no banco de trás, a mexer num tablet, estava o doutor Fernando Gouveia. O meu coração batia forte contra as costelas. Gouveia era o sócio-gerente que me tinha desprezado na gala. O homem que tinha dito, corajoso da tua parte estares aqui. O pânico agarrou-me à garganta. Se Gouveia me reconhecesse, se visse o diretor financeiro desgraçado a tremer num colete de manobrista, eu não achava que sobreviveria à vergonha. Preparei-me para o desdém, a zombaria, o riso cruel. Gouveia olhou para cima, os olhos, frios e afiados como sílex, varreram-me. Olhou para o colete vermelho. Olhou para o crachá que simplesmente dizia João. Olhou diretamente nos meus olhos e depois desviou o olhar. Mantenha-o a trabalhar perto, Gouveia disse de forma desprezível, entregando uma nota de 20 euros pela janela sem fazer contato. E não mude as configurações do banco. Detesto quando vocês mexem no apoio lombar. Ele não me reconheceu. Para um homem como Fernando Gouveia, eu não era um rival caído. Não era um conto de advertência. Eu era apenas parte da paisagem. Eu era um móvel. Eu era um fantasma. Sim, senhor, sussurrei, a minha voz a tremer não do frio, mas do peso esmagador da minha própria insignificância. Gouveia saiu, abotoando o seu casaco de caxemira e desapareceu no calor da churrascaria sem olhar para trás. Entrei no banco do motorista do Bentley. Fechei a porta, selando-me dentro do casulo luxuoso. O silêncio foi instantâneo. O mundo lá fora, o vento, o marco a gritar, a lama na estrada, desapareceu. Agarrei o volante de couro. Estava quente. O painel brilhava com uma luz ambiente suave. Cheirava a sucessos. Cheirava a vida que eu tinha tentado roubar. Pus o carro em marcha para o levar para o parque, mas não conduzi. Apenas me sentei ali. Olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. O meu rosto estava emagrecido. Havia olheiras escuras sob os meus olhos. O meu cabelo, antes perfeitamente penteado, com 40 euros por corte, estava despenteado e a rarear. Pensei no bilhete de lotaria premiado que tinha tido durante 5 anos. Pensei nas noites em que deixava a Ana sozinha para ir atrás de status com a Sofia. Pensei em como tinha chamado a minha mulher de aborrecida, simples, bege. Ela não estava a esconder-se, percebi agora. Ela estava à espera. Estava à espera que eu fosse um homem digno da verdade. Ela não precisava que eu fosse rico. Ela era rica o suficiente para nós os dois. Ela não precisava que eu fosse poderoso. Ela comandava exércitos de advogados. Ela só precisava que eu fosse real. E eu escolhera as lantejoulas. Eu escolhera a mentira. Uma única lágrima escorreu do meu olho, quente e picante contra a minha bochecha fria. Depois outra. Encostei a testa ao volante do carro de outro homem, num parque de estacionamento em Sacavém, e finalmente soltei um soluço rouco e quebrado.
Tinha entrado naquela gala de diamantes a pensar que era a coisa mais rara da sala. Percebi agora que era apenas a embalagem, barata, descartada e amassada na sarjeta, enquanto o verdadeiro diamante brilhava em algum lugar, muito, muito longe, completamente fora do meu alcance. E sabe, ainda hoje me pergunto, olhando para este rastro de destruição que criei, Ana foi longe demais com a humilhação pública? Ou eu mereci exatamente o que recebi, talvez até mais? É difícil dizer, porque no meio de tudo isto a verdade fica tão confusa. Parece que fui um peão num jogo muito maior do que imaginava, e ao mesmo tempo fui o meu próprio algoz. A vida é assim, não é? Raramente é preto no branco. Não há um final feliz perfeito, nem um vilão totalmente malvado. Há só escolhas e as suas consequências. E as minhas foram pesadas, muito pesadas.